grande interrogação. Porque muitos pensam que ser cheio do Espírito Santo de Deus é falar muito em línguas estranhas, é profetizar mais do que os outros, é glorificar mais alto na igreja. Não, equivocado este que pensa dessa forma. Porque ser cheio do Espírito Santo, meu amado, é você ter o desejo, é você ter uma busca incessantemente de ser semelhante ao Messias. Ser cheio do Espírito Santo é você ser imitador de Jesus Cristo. Ou seja, é você seguir os passos de Jesus, conforme o seu caráter, conforme as suas obras que Ele fez aqui na terra. Porque Jesus, Ele é o caminho, Jesus, Ele é a verdade, Jesus, Ele é a vida. Aleluia! Avivamento, irmãos, é o derramamento de poder do Espírito Santo. Para que esse poder? Poder este para tornar uma pessoa que está desanimada Para receber a igreja nesta noite, para se tornar Deus está animada, falando contigo, irmão. para capacitar essa pessoa para fazer a obra do Senhor, para tornar-se um cristão forte, alicerçado na palavra de Deus. Ei! A seara do Senhor é grande, poucos são os trabalhadores, e necessita de trabalhadores para essa obra. E Deus tem que avivar a sua vida, Deus tem que avivar a minha vida, para que nós venhamos desempenhar um bom trabalho na seara de Deus. O avivamento, irmãos, ele é individual. O avivamento tem que começar em mim primeiro. Vocês, nós temos que buscar o avivamento. Porque quando esse avivamento se torna coletivo, porque quando esse avivamento chega até a igreja, não tem principado, não tem potestade, não tem príncipe das trevas, não tem morte espiritual da maldade, não tem demônio que pare do exército que Deus está levantando. Por isso que a Bíblia fala que a porta do o inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Porque se está tratando de uma igreja avivada, de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos entender isso nessa noite, irmãos. Que precisamos ter um avivamento espiritual. E para que você e eu entendamos isso, nós temos que entender alguns princípios que existem na Bíblia Sagrada. Deus, Ele disse, a Bíblia Sagrada nos fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou primeiro o céu atmosférico, depois criou o espaço onde vivem as estrelas e os astros, depois criou os céus onde Ele vive, mundo espiritual. E depois Ele criou a terra, mundo físico. Para que nós experimentamos um verdadeiro avivamento, nós temos que entender que existem duas fontes neste mundo que nós vivemos. Fonte esta, uma espiritual, outra física. Certa feita, um fariseu chamado Nicodemos foi ter ao encontro de Jesus. E chegando ali onde Jesus estava, ele disse para Jesus: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer a obra que tu fazes se Deus não for com ele. É verdade, Jesus. E Jesus, olhando aquele homem, ele ficou alegre, porque ele percebeu que Nicodemos estava entendendo como que funcionava o mundo espiritual. Deus está falando, igreja. Ele pensou assim: é certo, porque para fazer as obras que eu faço, Deus tem que ser com ele, porque Deus só trabalha no campo espiritual para fazer no campo físico. E Jesus vira para aquele homem e diz: na verdade
na verdade te digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver, entender o mundo espiritual. E aquele homem olha para Jesus, não entendendo, pergunta: mas Jesus, como pode eu, sendo velho, tornar a entrar no ventre de minha mãe e nascer de novo? E Jesus viu a limitação do pensamento humano, porque ele pensou que Nicodemos estava entendendo, mas Nicodemos não estava entendendo. E Jesus vira para Nicodemos e fala assim: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode viver no mundo espiritual. O que é nascido da carne é carne, mundo físico. E o que é nascido do Espírito é Espírito, mundo espiritual. Nós temos que entender isso, meu amado, que existe o mundo espiritual e existe o mundo físico. Primeiro nós temos que buscar as coisas do mundo espiritual e depois buscar as coisas do mundo físico. Aí eu digo: por que andeis ansiosos? Por que é a vez de comer? Ou pelo que é a vez de beber? Por que andeis ansiosos pelo que é a vez de vestir? Olha os lírios do campo, como eles estão belos. Não é assim que o vosso Pai Celestial os vestes? Eles não trabalham, nem cegam, nem fiam, e o vosso Pai Celestial tem cuidado dele. Jesus é minha família. Aleluia. Por que preocupais tanto pelo vosso vestuário? Tu tem todo o poder, Senhor. Por que indagais, ficais tão solícitos? O que comeremos? O que beberemos? Ou o que nós nos vestiremos? Aleluia. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, mundo espiritual. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mundo físico. Se você entra no mundo espiritual, meu amado, fique tranquilo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não cumpriria? Ou falaria ele e não zelaria ou confirmaria a tua palavra? Se você adentrar buscando primeiramente as coisas do mundo espiritual, Deus vai te dar o que comer, Deus vai te dar você de beber, Deus vai investir em você e a sua família. É verdade. Aleluia, Jesus. A natureza física, meu amado, vive das coisas dessa terra. Nós precisamos disso. Mas a natureza espiritual vive das coisas que vêm de Deus. E também nós precisamos disso. Por isso que Nicodemos, meus irmãos, na sua oração ele adorou a Deus dizendo: ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. Aqui começa o primeiro ponto da mensagem. Porque Deus tinha falado para Abacuque. Perdão, falei Nicodemos e Abacuque. Porque Deus tinha falado para Abacuque sobre coisas espirituais, no mundo espiritual. Aleluia. E Abacuque ele diz: eu ouvi, Senhor, eu ouvi, Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Sabe o que significa, meu amado? Porque quem não ouve no mundo espiritual é surdo. E quem é surdo no mundo espiritual é mudo. Eu sei que vocês têm ouvido e escuta. Eu sei que vocês têm boca e fala. Mas isso é no mundo físico. Será que nossos ouvidos estão abertos para ouvir a voz de Deus no campo espiritual? Certa vez os fariseus trouxeram um homem surdo e que se falava com dificuldade até Jesus.
E Jesus estava ali no mar da Galileia, na região chamada Decápolis, pregando para uma imensa multidão. E aqueles homens trouxeram aquele enfermo e suplicou que Jesus lhe pusesse a mão e o curasse. E Jesus pega aquele homem e leva parte daquela multidão. Jesus coloca os seus dedos no ouvido daquele homem. Ele cospe no seu dedo e coloca na boca daquele homem. E Jesus olha para os céus e diz: Efatá, que significa abre-te. Sabe por que Jesus olhou para o céu? Porque ele estava observando no campo espiritual. E ele disse: Efatá. E as portas do mundo espiritual se abriu. E aquele homem passou a ouvir e passou a falar corretamente. Talvez você não esteja entendendo. Jesus vai abrir os nossos ouvidos espirituais essa noite. Jesus vai pôr a saliva da boca dele na nossa boca. Sabe por quê? Porque os ouvidos foram abertos. E ele vai colocar a unção profética que existe dentro dele. E vai colocar na nossa boca, para que nós venhamos profetizar e ter uma palavra profética em nossos lábios. Aleluia! Porque depois que Jesus ele toca na nossa língua, você que não pregava vai passar a pregar. Você que não cantava vai passar a cantar. Você que não profetizava vai começar a profetizar. Você que não adorava vai começar a adorar. Quem está sentindo a presença de Deus, adore-o nessa noite. Cantará, 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 e que cantou por ter que cantar. Aleluia, Senhor. Sabe por que, irmãos, eu coloquei isso como o primeiro tópico da mensagem? Ouvir, Senhor, a tua palavra e temer. Porque nossos ouvidos têm que estar abertos no campo espiritual. Porque para aquele que tem fé, nada é impossível. Se tu tiver fé, você dirá para essa montanha: sai daqui e se vai para lá. Se tu tiver fé, você fará o impossível tornar impossível. Mas aí que é um grande detalhe no campo espiritual. Porque a Bíblia Sagrada é bem enfática e bem clara. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Chega minha alma, E Abacuque ele continua, meus amados. Ele vai e diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Sabe o que é isso, meu amado? Jesus, ele é a fonte do avivamento espiritual. Porque ele veio inaugurar o mundo espiritual. Jesus veio inaugurar o reino de Deus. Certa feita os fariseus lhe interrogaram: Senhor, quando nós podemos ver? E quando virá o mundo, o reino de Deus, o mundo espiritual? E Jesus, respondendo para os fariseus, disse: o mundo espiritual não se vê de forma visível. Ele não é compreendido pela percepção visual. Você não pode dizer que o mundo espiritual está aqui somente com a sua visão. Ou está ali, ou está lá. Porque o mundo espiritual está no meio de nós. É uma atmosfera espiritual que só entende quem está neste campo espiritual concedido por Deus. E os fariseus falaram para Jesus: tu expulsa os demônios pelo Espírito de Beelzebul. E Jesus, defendendo a acusação, disse para eles: aqui, como pode um reino dividido subsistir? Permanecerá? Porque se eu expulso Satanás por Satanás, que é o príncipe
das trevas, logo o reino da maldade está dividido e perecerá. Mas o Pai que me enviou vai inaugurar o mundo espiritual, me concedeu a unção e a autoridade para expulsar os demônios pelo Espírito Santo de Deus. Jesus, ele trouxe um grande avivamento, meu amado. Ele sempre nos ensinou acerca do mundo espiritual. Quem não for inocente como uma criança não pode ver e entrar no mundo espiritual. O mundo espiritual não é comida e nem bebida, mas é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus, irmãos, Ele vai te ungir e te capacitar nessa noite no campo espiritual. Ele vai te dar poder sobre todos os principados e potestades, para pisar serpentes e escorpiões, para curar os enfermos, para libertar os cativos, para salvar almas. Porque aquele que entende e busca o avivamento espiritual vive no mundo espiritual. E a Bíblia Sagrada é bem clara e diz que aquele que crê em Jesus fará a obra que Ele fez e fará obra ainda maiores. Eu fico espantado quando eu leio esse versículo, porque Jesus, irmãos, Ele transformou água em vinho. Isso para a ciência é impossível, mas para o campo espiritual é muito simples. Sabe o que isso quer dizer? Jesus vai te dar uma autoridade para você transformar aquilo que é impossível. Jesus, ele andou sobre as águas, mostrando para mim e para você que ele tinha autoridade neste mundo físico. Isso significa que ele nos concedeu o poder para andar neste mundo que jaz no maligno, para nós não contaminarmos com as concupiscências da carne, com as concupiscências dos olhos, com a soberba dessa vida. Jesus multiplicou pães e peixes. Sabe o que isso significa? Que Jesus lhe dará uma unção profética de prosperidade para você alimentar multidões nessa terra. Jesus, ele ressuscitou mortos. Sabe o que isso significa para a sua vida profeticamente? Porque ele te considerava autoridade no campo espiritual, para aquilo que não existe se tornar a existir no mundo físico. Jesus, irmãos, quer que nós experimentamos esse verdadeiro avivamento. Jesus, ele quer que nós sejamos avivados nesses últimos dias. E o profeta Abacuque ainda continua: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Nós que buscamos um avivamento, temos que saber que o dia da ira do Senhor virá. E todos aqueles que não forem salvos serão lançados no fogo que arde eternamente. E Jesus quer que nós buscamos esse avivamento, meu amado. Sabe por quê? Porque quantas almas estão perecendo? Quantas almas estão presas pelas garras de Satanás? Quantas almas estão na podridão do pecado? E Jesus quer te avivar para você ser luz em meio à escuridão. Porque quando a sua luz chega, toda a escuridão tem que ir embora. Jesus quer te levantar para você ser sal em meio à podridão. Porque quando o seu sal chega, você impede que as pessoas apodreçam neste mundo de pecado. Jesus quer que nós experimentamos esse avivamento, irmãos, para que nós venhamos impactar os estados, as regiões, o país, as nações. Ele quer nos levantar como uma voz profética nesse mundo, nesses últimos dias, irmãos. Aleluia!
estamos perecendo, e Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele me mandou dizer para vocês, para que nós venhamos ter um despertamento espiritual, porque esse evangelho tem que ser pregado em todo mundo. Nós temos que salvar almas, ganhar almas. A hora do combate já chegou. Nós não temos que lutar contra as pessoas. Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Nossa luta é no campo espiritual, para quebrar as cadeias, para quebrar os grilhões, para quebrar as correntes que o cercam, que está preso por Satanás. Jesus quer te levantar com uma voz profética essa noite. Mas a igreja de pé, nós já passamos do horário. Eu vou concluir a mensagem. Não é por muito falar que Deus vai avivar. Eu queria falar mais muitas outras coisas, mas Deus vai fazer algo na sua vida. O poder de Deus é soberano. Aleluia. Talvez ficou um pouco vago, porque nós não discorremos toda a revelação devido ao horário, mas quero que vocês prestem bastante atenção para vocês entenderem o que Deus colocar no nosso coração. Deus primeiramente quer exortar nós nessa noite, para que nós viemos buscar o verdadeiro avivamento espiritual. Sabe por que não vivemos esse avivamento espiritual? Porque o problema está em nós. O problema é meu. O problema é seu. A Bíblia Sagrada diz que não se derrama vinho novo em odre velho. De contrário, se derrama o vinho e o odre se arrebenta. Mas se põe vinho novo em odre novo. Para experimentar o verdadeiro avivamento espiritual, nós temos que ser odres novos na presença de Deus. Porque o odre novo, ele suporta o peso espiritual, porque a sua alma está curada. Mas não temos como viver o avivamento se formos odre velho. Porque se recebemos o vinho novo de Deus sobre as nossas vidas, nós não aguentaremos e arrebentaremos. E esse vinho vai se sair. Aleluia, Jesus. Sabe por que muitos estão na igreja do Senhor e é odre velho ainda? Por causa dos traumas da sua vida, por causa das frustrações, por causa dos seus erros. Mas Deus me manda dizer nessa noite de uma forma profética que Ele vai pegar no odre velho e transformar em odre novo. Porque o verdadeiro vinho de Deus vai descer hoje aqui nessa congregação. Se eu fosse titular essa mensagem, eu colocaria o termo seguinte: a estratégia de Deus para o verdadeiro avivamento. E sabe qual que é o segredo? Qual que é a estratégia de Deus para ter vindo o grande avivamento nessa terra? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: houve um homem enviado de Deus cujo nome era... Tá fraco. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era... Só para eu ver se vocês entenderam mesmo. Eu vou falar assim: houve um homem enviado de Deus cujo nome, e você vai falar o seu nome. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era... Houve um homem enviado de Deus cujo nome era... Houve um homem enviado de Deus cujo nome era... Fazer uma oração entre amigos lá na casa de um colega meu, amigo meu, Leonardo Fiado. Ele tinha vários jovens
estávamos orando ali, e certa mulher foi tomada, certa jovem foi tomada pelo Espírito Santo de Deus. E ela foi renovada com o Espírito Santo e começou a falar em mistério. O anjo sabe que ele estava lá no dia, o que eu estou dizendo. E naquele momento ela não aguentou, pastor Gideão, e dobrou os joelhos e começou a falar em mistério mais alto e a profetizar, e dizendo assim: muitos estão na escuridão, olha aqui, muitos estão na escuridão. Socorre-me, 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 socorre-me. E naquele momento, irmãos, eu fiquei quebrado, porque Jesus nos chamou para fazermos discípulos e pregar o Evangelho. Ele nos levantou com uma voz profética, como a irmã Paula disse aqui: quantos estão perecendo? E nós estamos preocupados com as quatro paredes, ficar dentro da casa de Deus. Olha a seara do Senhor como é grande. Cadê os trabalhadores? Quantos querem ser levantados por Deus com uma voz profética para ganhar almas? Sabe por quê, irmãos? A estratégia de Deus foi enviar João. Eu vou explicar. João, ele era o precursor do Messias. Ele veio preparar o caminho para nós experimentarmos o verdadeiro avivamento espiritual nessa terra. E João, ele pregava para o arrependimento, para a salvação de almas, para batismo, para a remissão dos pecados. E ele anunciava: ei, vai vir aí um grande avivamento. Vem um aí que é maior do que eu. Eu não tenho a capacidade de me curvar e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu batizo e prego para o arrependimento, mas ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo, fogo, fogo. João, ele era humilde, e Deus vai querer levantar pessoas assim, que diminua eu tenho que subir, mas que ele cresça, 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 cresça. A revelação de Deus nessa noite está aqui em João, e está aí em você. Você vai entender. Pastor Walter, os fariseus criticavam João, que para se vir um grande avivamento espiritual tem que vir primeiro Elias, senão não vai ter um grande avivamento espiritual, que é assim que diz as Escrituras. E Jesus, certa feita, falando para os seus discípulos: eis que Elias já veio. E os seus discípulos entenderam que ele estava falando acerca de João. Sabe qual é o mistério aqui, meu amado? Deus enviou o precursor, João, o Batista, com a unção profética que estava na vida de Elias. Deus capacitou João com a capa de autoridade espiritual. E é assim que Deus vai fazer na sua vida a partir de hoje. A unção profética de Elias desce sobre a sua vida. Deus pega você e coloca uma capa espiritual. Sabe por que, meu irmão? Elias tinha que vir primeiro para o avivamento acontecer? Porque Elias, ele é considerado profeta de fogo. Elias era aquele profeta: desce fogo do céu e o fogo descia. Desce fogo do céu e o fogo descia. Desce o fogo do céu e o fogo descia. A unção que Deus trará para a sua vida e revestirá com a capa de autoridade. Você vai ter intimidade com o fogo, porque a unção profética vai estar na sua vida. Um dos símbolos do Espírito Santo é ó. Vamos lá, um dos símbolos do Espírito Santo é ó. Mais uma vez, um dos símbolos do Espírito Santo é ó. Você vai ter tanta intimidade com o Espírito Santo de Deus que você vai falar assim, ó: Espírito do mal, saia deste corpo. Ele vai sair. Seja batizado com o Espírito Santo, vai ser batizado. Ressuscita e o morto vai ressuscitar. Levanta e anda e o morto e o paralítico vai levantar. Efatá, abre os ouvidos e o surdo vai ouvir e falar. Deus está derramando um som de autoridade sobre a sua igreja.
despertamento espiritual que se encontra parado e quer ser avivado por este poder. Se você quiser vir à frente, nós estaremos orando por você. Eu quero que me auxilie aqui Gideão, Tim, Bruno, Walter vai estar orando. Eu quero que toda a igreja venha à frente. Glória a Jesus. Eu te exalto. O pastor Sebastião Ribeiro vai estender as mãos neste ponto. O pastor Carlos Mil vai estender as mãos neste ponto. A Neinha vem louvar ao Senhor com o hino. O Anderson ajuda aí também. O pastor também ajude aí.